Olá, sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Olá, o propósito deste vídeo é refutar o irmão Robson Rackham. É um ex-pastor que agora está sendo contra tudo da igreja e sendo contrário à instituição de líderes religiosos. O link dele está aí na descrição do vídeo para quem desejar assistir o vídeo por completo. Iremos refutar alguns detalhes do seu vídeo. Vamos iniciar com esta contradição. E não há necessidade de um homem intitulando-se pastor, bispo ou apóstolo está nos ensinando as Escrituras, porque a própria Escritura diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo e não há necessidade de que ninguém nos ensine. Bom, de acordo com o que ele falou agora, não é necessário que ninguém ensine. Vamos para outra etapa da própria contradição que ele mesmo falou. Eram os presbíteros, eram as pessoas amadurecidas espiritualmente, que tinham condições de ensinar a outros. Você precisa pisar no chão e parar de tanta contradição. Ou existem pessoas que ensinam, ou não. Vamos para uma outra aberração do ensino deste ex-pastor. Um homem fica interpretando para você as Escrituras, quando que você poderia, pelo tempo, já ser mestre, e está ensinando a outros. Quanta contradição! Não pode se ensinar aos outros, porque ninguém precisa de receber ensino, e ao mesmo tempo você fala que precisa ser mestre, pelo tempo já deveria ser mestre, para que pudesse ensinar aos outros. Não entendi nada. Vamos para um outro assunto. Portanto, meu amado, não chame ninguém de pastor, não chame ninguém de apóstolo, não chame ninguém de bispo, porque isto não tem amparo nas Escrituras. O que não existe amparo nas Escrituras é esta sua heresia terrível, pastor. Existe um cargo único que só é ocupado pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo. Este nome pastor, sumo pastor, está no singular. Vamos conferir. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 4. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Este cargo de sumo pastor só é apresentado esta única vez na Bíblia e pertence apenas a Cristo, o sumo pastor. Uma ordem expressa na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 17. Obedecei, futuro. Esta parte não está no passado, como muitos afirmam. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. E segue o texto. Como é que não eram chamados de pastor ou pastores, se encontramos claramente uma ordem sendo expressa quanto a esta questão? Pastores no plural. Pastores, anciãos e líderes religiosos. Bom, a revelação que Deus deu a João, nela ele ordenou que fossem escritas 7 cartas para as 7 igrejas, aos respectivos anjos das igrejas. Quem são esses anjos? Quem é o anjo da igreja em Filadélfia? Fica a pergunta para você e aguardo sua resposta. Já naquela época apostólica e da igreja primitiva, ninguém era chamado de apóstolo, de pastor,
de bispo, todos eram presbíteros. Todos eram presbíteros. Todos eram presbíteros? Eu vou repetir o texto. Não vou nem ler. Está aqui assim, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra do Criador, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Lembrai-vos do vosso pastor que vos falaram, não é que vos falam. Então, meu amado, houve um tempo aqui que os pastores já não falavam mais a palavra. Por quê? Porque agora havia as escrituras, havia as cartas que circulavam nas igrejas. Então não havia necessidade de ninguém estar falando mais nada, porque tudo agora estava nas escrituras. O senhor deveria analisar que eu não preciso nem ir a outros capítulos da Bíblia para poder explicar essa parte, essa confusão que você criou toda. Criou uma confusão terrível, que eu não sei de onde é que você tirou isso. Quando você diz para uma pessoa, lembrai-vos de tal pessoa, não é no presente. Não é no presente. Se você se lembra de alguém e cita aquele exemplo para que você imite tais pessoas, lembrar já é passado. Ele está citando alguns pastores aqui e diz, lembrai-vos dos pastores. Isso é passado, mas no mesmo capítulo, no versículo 17, ele utiliza o verbo no futuro. Obedecei a quem? Aos vossos pastores. Você precisa ler o capítulo todo, entender todo o texto, para depois sair criando suas heresias, que até para criar heresias, você está muito ruim, muito fraco. Porque lembrai-vos dos vossos pastores, isso já é passado. Mas não precisa ir longe não. Se você continuar lendo o próprio capítulo, você vai poder ler claramente que ele diz, obedecei aos vossos pastores. Obedecei, futuro, não é passado mais. Citar alguém dentro de um texto, de um contexto até que sai, nem contexto está dentro do próprio texto, não significa dizer que não existem mais pastores, porque eles não falam mais. Como é que eles não falam mais? Se alguns versículos abaixo, o autor da carta diz, obedecei aos vossos pastores. Você quer ler novamente? Terceira vez que eu irei postar. Obedecei a vossos pastores, versículo 17. E sujeitai-vos, futuro aí também, a eles, porque velam presente por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, futuro, para que o façam presente com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É preciso ler as Escrituras. Próximo passo. Não perca o privilégio de ser o templo. O Salvador, o nosso Criador, não habita em templo feito por mão de homens. E nem necessita ser servido por homens. Quanto a esta questão de ser o templo e habitar no templo, eu já criei um outro vídeo falando sobre esse assunto. O título do vídeo é Falsa Teologia sobre Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vou ser breve. O fato de Deus não habitar em templos, nesta passagem Paulo estava em Atenas, onde não existe templo de Jerusalém, e ele saiu caminhando e olhando vários altares. Nestes altares, ele encontrou um altar que estava vazio. Neste altar não havia templos dos ídolos
e ninguém ia servir aquele ídolo. Aquele altar estava vazio. Ele se aproveitou deste contexto, desta ocasião, e pregou o Deus invisível, o Deus que não habita em templos. Por quê? Porque templos ali eram os templos dos ídolos. Esta palavra templo não é única em sua tradução. Ali em Atenas, as pessoas nem conheciam o templo de Jerusalém, e não havia nenhuma lógica de Paulo chegar e dizer: Deus não habita no templo de Jerusalém. Ninguém já sabia nem o que era isso. Eles estavam cultuando os deuses deles, onde haviam templos dos deuses deles, e Paulo entra e diz que a divindade não é semelhante ao ouro, nem à prata, nem à pedra esculpida. Você precisa ser bom entendedor neste assunto. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está falando de ídolos e não do templo de Jerusalém, porque o próprio Cristo habitou no templo de Jerusalém. Paulo habitou também, foi lá. Agora, Deus não tem casa, habitação. A casa é casa de oração. Estude as Escrituras. E disse que haverá um rebanho e um pastor. E isso está acontecendo hoje, nos nossos dias, meu amado. Só há um rebanho. Todos somos ovelhas de um único pastor. Todos somos irmãos. E só há um único pastor, o nosso Salvador Yahushua. Haverá um único pastor e um único rebanho. Estas ovelhas de um outro aprisco irão se unir com aquelas ovelhas, e haverá um único pastor, que é o Santo Pastor, e um único rebanho no céu. Sim, no céu. Aqui na terra não é pecado você se reunir, juntar um grupo de irmãos para orar, seja onde for. Se for em um monte, se for em uma casa, em uma igreja, em um templo, em uma praça, seja onde for, não é pecado se reunir para orar e se reunir para adorar a Deus. Agora, e temos vários pastores, como a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores. Mas no céu só haverá um único rebanho e um único pastor. Ali, Cristo falou que existiam dois rebanhos, os judeus e os não judeus. Por isso ele disse que irá unir e haverá só um rebanho. Este acontecimento é escatológico e acontecerá no céu, pastor. Pastor, é triste ver que o Senhor deixou de pastorear, foi iludido por um grupo de pessoas sem conhecimento algum das Escrituras, e pessoas que são... Porque é o seguinte, pastor, o diabo, ele está tentando retirar pessoas das igrejas, dos templos, retirar, tirar, separar, acabar com a obra, e ele tem alguns instrumentos para isso. O Senhor é um desses instrumentos do diabo para esvaziar as igrejas. O Senhor foi enganado por ventos de doutrinas e deixou de ser pastor. Mas deixou de ser aqui na terra, porque ser pastor é ser líder, e o peso maior para os líderes. O Senhor quer vá ao céu, ou dependendo da sua apostasia, indo ao inferno. Lá, nos dois lugares, o Senhor entrará lá como pastor e receberá punição como pastor, ou galardão de pastor, porque ser pastor é um selo na alma e não tem quem tire mais. Pastor, sempre pastor. Pastor afastado é pastor. E o Senhor receberá a sua recompensa conforme isso. Mas há tempo ainda. Volte atrás e se converta a Cristo novamente e se reúna com os irmãos, porque não há pecado nisto. O Senhor se deixou ser usado por Satanás para pregar doutrinas diabólicas contrárias à palavra de Deus, e o Senhor pagará muito caro com a sua alma e com a sua vida. Arrependa-se, pois.